Capítulo 9 do livro de Apocalipse, do verso 1 ao 12 por enquanto. Diz assim a palavra do Senhor. O quinto anjo tocou a trombeta e viu uma estrela caída do céu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Ela abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço como fumaça de grande fornalha. E como a fumaceira saiu do poço, escureceu-se o sol e o ar. Também da fumaça saíram gafanhotos para a terra, e foi-lhes dado poder, como o que tem os escorpiões da terra. E foi-lhes dito que não causassem dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, e tão somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte. Foi-lhes também dado não que os matassem, e sim que os atormentassem durante 5 meses. E o seu tormento era como tormento de escorpião quando fere alguém. Naqueles dias, os homens buscarão a morte, e não a acharão. Também terão ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. O aspecto dos gafanhotos era semelhante a cavalos preparados. Deixa eu virar aqui a página. Preparados para a peleja. Na sua cabeça havia como coroas parecendo de ouro, e o seu rosto era como o rosto de homens. Tinha também cabelos como cabelos de mulher, e os seus dentes como dentes de leão. Tinha couraças como couraças de ferro. O barulho que as suas asas faziam era como um barulho de carros, de muitos cavalos, quando correm a peleja. Tinha ainda caudas como a de escorpião e ferrão. Na cauda tinha poder para causar dano aos homens por 5 meses, e tinha sobre eles como seu rei o anjo do abismo, cujo nome era, em hebraico, era Abaddon, e em grego Apolion. O primeiro ai passou. Eis que, depois dessas coisas, vem ainda 2 ais. Até aqui. Pai, muito obrigado mais uma vez, que o Senhor nos dê entendimento e nos abençoe com a tua palavra. Em nome de Jesus é que oramos ao Senhor e te agradecemos. Bom, queridos, à guisa de introdução, lembrando do capítulo 8, que falamos acerca dos 4 toques, ou tocar das trombetas dos 4 anjos primeiros que tocaram. Os irmãos vão lembrar que as primeiras trombetas não tinham o objetivo direto em atacar os homens, mas primeiro a terra, o mar, as fontes das águas e o firmamento. 4 partes. E o poder que foi dado, a autoridade desses anjos ao tocar a trombeta, era para destruir a terça parte da terra, a terça parte do mar, a terça parte das águas ou das fontes das águas e do firmamento. E esses 4 tocar da trombeta, nós falamos aqui que não era o final dos tempos, mas nós temos que compreender, não como um evento que vai suceder de uma forma cronológica daqui para frente, mas como entendemos a escatologia na visão reformada, de que nós estamos dentro desse período que compreende a primeira vinda de Cristo até a sua vinda de Cristo. E desde a sua vinda, nós temos experimentados pragas, temos experimentados enfermidades, pestes aumentando cada vez mais, pessoas morrendo, morte, violência em todos os aspectos, a injustiça crescendo em todos os aspectos, guerras, terremotos, enfim. Só que isso se dava numa escala muito menor no que diz respeito de tempo, espaço, de um para o outro. Mas nós estamos somos testemunhas de que tem se cada vez mais intensificado, e em pouco tempo nós temos ouvido acerca de pragas que têm surgido, terremoto numa escala muito mais intensa, mas também não só muito mais intensa, mas com mais quantidade em menos ou em pouco espaço de tempo.
Então, nós estamos compreendendo que tudo isso tem acontecido. Lembrando também que esse livro e a questão desses 7 séries de trombetas, de taças, de flagelos, de selos, não são eventos diferentes, que devem ser seguidos cronologicamente, mas é a repetição, uma forma que era uma técnica que era muito usada, como eles não tinham nada escrito e que podiam ter para sempre recorrer a isso, usava-se desse recurso para que se memorizasse, para que ficasse registrado. Então ele vai contando com figuras diferentes e na medida que vai se aproximando do 5º selo, do 6º selo, da 5ª trombeta, da 6ª, da 7ª trombeta, a coisa vai se intensificando, vai ficando cada vez mais aguda. Então os primeiros selos que foram abertos foram direcionados à terra, ao mar, às águas, às fontes de águas e ao firmamento, apenas uma terça, parte dessas áreas que não deveriam ser destruídas. Portanto, a intenção não era a destruição total, mas parcial, mostrando que não é o fim e que nós estamos vivendo dentro desse período das dores que o próprio Cristo já havia anunciado. Depois disso, agora nós passamos para o capítulo 9, que vai abrir a 5ª trombeta e também a 6ª trombeta. Então, nós começamos o nosso texto lendo a abertura, ou tocar, desculpe, da 5ª trombeta. Vi outro anjo forte descendo do céu, envolto em nuvem com um arco-íris. Desculpa, eu virei aqui para o 10, o vento tirou aqui. O 5º anjo tocou a trombeta e viu uma estrela caída do céu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Observa como começa a se intensificar. E a figura que é apresentada, na medida que vai se tocando trombeta, ela vai ficando mais tenebrosa, ela vai ficando muito mais assustadora. Então, quando o anjo toca a 5ª trombeta, João vê uma estrela caída do céu na terra. A ideia aqui não é uma igreja que está caindo no momento ou simultaneamente em que João tem a visão, mas traz a ideia de um evento que já aconteceu anterior, como por exemplo a queda do próprio Lúcifer, que muitos atribuem a queda do rei da Babilônia em Isaías capítulo 14, versículo 12. Muitos atribuem a queda de Satanás do seu status máximo que Deus havia lhe dado. Quando aquele texto se refere, obviamente, ao rei da Babilônia, a sua queda, a sua humilhação, o seu despojamento, muitos atribuem e interpretam também como Satanás. E até o próprio Jesus falando em Lucas acerca quando o Senhor dá poder aos discípulos e eles saem para pregar o evangelho, e eles chegam para testificar que Satanás viu Satanás caindo do céu como um relâmpago. Então a ideia aqui não é algo que aconteceu simultaneamente à visão que João tem. Não é uma estrela que está caindo, mas ele vê uma estrela que já foi caída, uma estrela caída na terra. E aí então há algumas interpretações, alguns acreditam que esse texto não se refere à pessoa de Satanás, que é o anjo caído, que foi lançado e caiu por terra, na verdade. Mas que um anjo mensageiro, não dando ênfase a caído, mas um anjo mensageiro que veio da parte de Deus, ok? Trazendo esse juízo sobre a terra. Então há uma linha de interpretação que não consegue ver nessa figura dessa estrela caída na terra, não que estava caindo, mas que já havia caído na terra, não associa isso ao diabo, mas a um anjo, a um ser angelical que veio da parte de Deus ao tocar da trombeta com a autoridade de Deus com a chave que Deus dá para abrir esse abismo, para causar dano, não agora à terra, mas principalmente ou diretamente nos homens. E vamos por parte. Então essa é uma interpretação que é dada. A outra interpretação, que é muito comum,
é atribuir a essa estrela caída do céu, que sobre a terra, ou que estava na terra, se refere à pessoa de Satanás. É um ser, não era que uma estrela, um astro que caiu, mas era uma pessoa e se referindo possivelmente a Satanás. E eu vou partir do princípio de que essa imagem que João vê, essa estrela caída do céu na terra, atribuindo a figura representando o próprio Satanás que caiu e que foi despojado pelo Senhor. Então, essa visão, isso ele não está vendo naquele momento, ou não está acontecendo no momento da sua visão, mas parece algo que aconteceu há tempos atrás, com a sua queda, quando ele desobedece, não aceita o seu estado original e tenta ser igual a Deus, tentando achar-se que era superior a Deus ou semelhante a Deus, e o seu coração, cheio de orgulho, cai por terra. E ele então é lançado por terra e despojado pelo próprio Deus. Isso também lembra a forma que o ser humano caiu. O tropeço tanto do diabo quanto de Satanás, do ser humano, observa que a origem não é simplesmente a desobediência em si, mas o primeiro ato é a vaidade no coração, é a soberba no coração, é o orgulho no coração, ou seja, desejar ser igual a Deus. Assim também foi a queda do homem. O homem não aceita o seu estado original, que era criação, criatura de Deus, e ele aceita a palavra torcida e a proposta enganosa da serpente, querendo ser igual a Deus, e cai. Então, parece que esse texto representa isso, e o que o João está vendo é exatamente essa estrela caída na terra, representando ou simbolizando o próprio Satanás. Então, esse primeiro ato começa tocando, começa a acontecer. Como a gente terminou lendo o capítulo 8, ai dos que moram na terra. As últimas 3 trombetas são os 3 ais. Esta lição fala então sobre o primeiro deles. E o primeiro dele, que nós vimos, é que o 5º anjo toca a trombeta e vê aqui a estrela caída do céu. Não que estivesse caindo naquele momento, que já estava na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Ou seja, significa que o diabo, ele não tem esta chave, ele não tinha esse poder, ele não estava sob sua posse esta chave, a autoridade de abrir, e enfim, mas o próprio Deus é que determinou, o próprio Deus é quem entregou essa chave, dando a ele um poder limitado sobre a jurisdição que Deus havia determinado para eles. Então, se nós olharmos toda a ação maligna e todo ser caído, demoníaco, embora seja mal, embora eles gerem dano e a ideia seja de destruição, que nós vamos ver lá para frente o significado do nome, eles servem até os propósitos de Deus, mostrando que não há uma equiparação de poder. Isso não existe. O poder de Deus é infinitamente superior ao poder das trevas. Por que ele age então como se tivesse autoridade? Porque essa autoridade não vem do próprio demônio, da estrela caída, não vem de Satanás. Mas Deus dando essa autoridade para que ele cumpra os desígnios eternos de Deus. Portanto, nós vamos ver a grandeza do nosso Deus nesse texto. O 5º anjo tocou a trombeta e viu uma estrela caída do céu na terra. E foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Então, até então não tinha. Somente no tocar da 5ª trombeta é que esse demônio, o Satanás, ele tem por parte de Deus a autoridade de poder abrir a chave ou abrir as portas do abismo. No entanto, o texto vai nos mostrar de que se foi-lhe dada a chave, está
dominado e eles estão completamente limitados ao abismo, esperando. Aqui ainda não seria o inferno, o lugar total da condenação total. Eles estão aguardando o lugar onde eles estão aguardando o juízo final de Deus e a condenação eterna, onde ele, Satanás, os demônios, o anticristo, a besta e também o inferno serão lançados no lago de fogo. Então eles não têm esse acesso e a partir da quinta trombeta recebe essa chave para abrir. O versículo 2 segue dizendo que ele abre o poço do abismo e subiu fumaça do poço, como fumaça de grande fornalha. E com uma fumaceira saía do poço, escureceu-se o sol e o ar. Também da fumaça saíram-lhe gafanhotos para a terra, e foi-lhes dado poder, como o que tem os escorpiões da terra. Então, a chave é entregue somente por causa da autoridade de Deus, da permissão de Deus e no tempo estabelecido por Deus, aquilo que Deus determinou. Então, nós entendemos pelas Escrituras que nada foge do controle de Deus. Embora vivemos situações, às vezes, difíceis, complicadas, situações que muitas vezes nos abatem, muitas vezes nos tornam para baixo e nos trazem pânicos ou inseguranças e incertezas. Mas fato é que quando nós olhamos do ponto de vista bíblico, nada está fora do tempo de Deus e nada está fora do poder e do seu domínio. E tudo está dentro da sua vontade, tudo dentro do seu querer. Então, o diabo não tem autoridade para agir com a força que ele quer, a hora que ele quer e no lugar que ele quer. Mas ele age de acordo, o próprio Deus vai soltando as rédeas ou dando-lhes corda. Mas tudo isso dentro de uma limitação para que o propósito de Deus seja cumprido. Então, diante disso, nosso coração deve se alegrar em analisar e meditar sobre o poder de Deus e a sua grandeza. E aí, depois que lhe é dada essa chave, e pela autoridade de Deus e permissão de Deus, é que Satanás tem aqui essa liberdade de poder agir. Mas observa, ainda dentro de um limite. A ordem que Deus estabelece é que ele entrega a chave para que abra esse abismo e que saia desse abismo ações malignas, destruidoras, que possam realmente causar dano. Mas Deus estabelece o limite. Não deve ser tocada agora na terra, nem no mar, nem nas fontes das águas e nem no firmamento. Mas essa ação seria apenas aos homens. Todavia, não a todos os homens, mas aqueles que não têm ou que não carregam o selo de Deus sobre a sua fonte. Então Satanás age, mas ele age dentro de um limite que o próprio Deus determinou. Ele age dentro de uma esfera estabelecida por Deus. Ele não pode ir além. Ainda que a sua vontade, a sua ira e o seu desejo de destruição seja a sua essência, e ele tenha de Deus força para isso, ele não faz o que ele quer. Porque se ele pudesse, ele já teria destruído, já teria tocado na igreja de uma forma que destruísse a igreja, já teria tocado na sua casa, na sua família. Mas ele não pode. Mais um motivo pelo qual nós não podemos temer as forças das trevas se nós estamos com Deus, se nós estamos em comunhão com Deus e andamos com Deus. Então, essa liberdade era dentro de uma esfera estabelecida por Deus e não deveria tocar além disso. Um texto que nos traz lembrança dessa mesma situação é quando Satanás se apresenta juntamente com os filhos dos homens diante de Deus, e ele vem pedir a Deus que Deus permita que ele toque em Jó, para
para provar que Jó não era íntegro e não servia a Deus porque amava a Deus, mas que servia a Deus por causa das bênçãos e do favor de Deus que ele recebia. No entanto, Deus conhecia Jó e o próprio Deus dá um testemunho extraordinário acerca de um homem. Jó receber esse elogio que ele recebe, não de homens, mas do próprio Deus, é algo espetacular. Não existe nada mais honroso e privilegiado e que qualquer homem deva almejar. Não há elogio de homens, de grandes, de príncipes, de autoridades, sobretudo de Deus, o elogio de Deus. Diz, meu servo Jó é íntegro. E aí Deus diz, tudo bem, eu concedo. Satanás não tinha autoridade de tocar, por isso ele vai pedir, porque ele não pode tocar em ninguém, nem provar a igreja, nem provar você ou a minha vida, porque ele quer. Se ele quer nos peneirar, ele tem que se apresentar diante de Deus e pedir a Deus que permita que nos toque. Então foi isso que ele fez. Lembro de um outro texto que o próprio Jesus diz para os discípulos, olha, Satanás pediu ao Pai para peneirar vocês, mas eu intercedi para que isso não acontecesse. E Satanás não tocou dessa maneira que ele queria nos servos do Senhor, porque eles não estavam preparados. Deus não nos dá nenhuma aprovação da qual nós não estejamos prontos pelo próprio Deus e tenhamos a capacidade de Deus de suportar. Agora, se Deus entende que podemos suportar, então ele permite, não porque ele não nos ama, mas para que possamos cada vez mais glorificar a Deus nas nossas tribulações, nas nossas crises, e que Satanás saia envergonhado a partir de cada provação que você passa. O nome do Senhor é glorificado, ele sai cada vez mais envergonhado e a acusação dele cai por terra, porque a acusação dele para Jó era exatamente essa, de que Jó só era íntegro ou só servia a Deus porque ele era beneficiado pelo próprio Deus. E aí Deus vai dizer, não, ele é íntegro, vai lá e toca. Então ele toca e tira absolutamente tudo de Jó. A sua família, que era o que ele tinha de mais precioso. E além disso, enfermidade. Mas não ceifou a vida, porque Deus não deu essa autoridade a Satanás. Mas Jó glorificou a Deus e o testemunho ou a acusação de Satanás, que é uma das terminologias, significado do nome do diabo, que é acusador, difamador, cai por terra, porque Jó mostra que ele é mentiroso. Então, quando nós vencemos as nossas lutas, quando nós glorificamos a Deus nas crises, nas enfermidades, na escassez, na perseguição, nós mostramos cada vez mais e dizemos a Satanás que ele é mentiroso e que a acusação dele contra nós diante de Deus é cair por terra. Porque Jesus é o nosso intercessor e ele fez tudo por nós e nos capacita. Mas fato é que ele não tem essa capacidade nem poder de tocar. Quando ele pede também para provar os discípulos, Jesus disse que intercedeu ao Pai e Deus não concedeu, não permitiu e não concedeu esse pedido a Satanás. Então, o texto mostra que ele é limitado e ele só age dentro do que Deus manda. Ele é subordinado a Deus. Cai por terra aquela teologia que nós encontramos muitas vezes dentro do próprio cristianismo, uma ideia de batalha espiritual em que as forças do mal estão equiparadas com a força do bem, de tal forma que as forças do bem não conseguem vencer uma batalha ou outra. Isso não existe. Dentro das Escrituras não encontramos nenhum subsídio, não encontramos nenhuma argumentação, nenhum recurso que respalde essa ideia de batalha espiritual que mostre Satanás ou as forças das trevas com o mesmo poder de força. O que parece muitas vezes que eles têm é porque Deus estabelece e dá-lhes uma certa autoridade para que isso aconteça, para que nós muitas vezes sejamos sacudida, a igreja seja sacudida para que ela desperte, se aproxime de Deus, mas tudo para que Deus cumpra o seu propósito. Então tudo vai convergir dentro do propósito de Deus. Então você que tem medo de Satanás, você que tem medo das trevas e da ação do mal, ou que acha que essas coisas que estão acontecendo é Satanás que está doido, descontrolado, tentando ceifar a vida, não é. Tudo está limitado. Assim como Deus estabeleceu o limite do mar para a areia da praia, e ela não ultrapassa o seu limite, Deus também determinou a Satanás. Satanás só pode ir além se Deus assim soltar mais um pouquinho a corda para fazer exatamente isso. Então, nós vamos ver, queridos, que essa é a interpretação que nós damos nessa noite, de que essa estrela caída que ele vê na terra
não é algo que acontece no exato momento ou simultaneamente à sua visão, mas é o anjo que caiu no início e que João vê o próprio Satanás, mais uma estrela caída que causa destruição, e não apenas destruição, mas gera trevas sobre a terra, porque é isso que o texto vai nos apresentar. E viu uma estrela caída do céu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Ok? E diz o seguinte no verso 2: ela abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço, como fumaça de grande fornalha. E como a fumaça saía do poço, escureceu-se o sol e o ar. Também da fumaça saíram gafanhotos para a terra, e foi-lhes dado poder como o que tem os escorpiões da terra. Então vamos nos deter ao versículo 2 agora e o versículo 3. Então essa fumaça, o diabo vai, Satanás recebe essa chave e Deus permite que ele abra esse abismo, porque nem o abismo pertence a ele. Ele abre e sobe fumaça do poço como fumaça de grande fornalha. A ideia é de um abismo. Era uma palavra dada muitas vezes à profundeza do mar, mostrando algo não como algo que não tem um abismo que não tenha limite, mas uma grande profundeza. Quando nós nos reportamos, e alguns dizem que seria inferno, na verdade, a habitação deles, o próprio apóstolo Paulo vai nos falar que eles são poderes que atuam nas regiões celestiais. Mas a ideia de abismo, mostrando que seria talvez a habitação dos mortos, que também aqui não cabe essa interpretação, mas um abismo que saía uma fumaça como um lugar que eles estão ali presos, esperando o juízo final. E ele recebe essa autoridade, abre essa porta e sobe essa fumaça que escurece o sol e escurece o ar. Uma das características de Satanás é enganador. Então, essa característica de enganar, de trazer trevas, ela contrasta contra a brilhante estrela da manhã, que é Cristo Jesus, que traz luz. E onde há luz, não existe treva alguma. E a ideia de Satanás é, todo o tempo, tentar apagar a luz do Senhor, trazendo engano, trazendo confusões. E essa fumaça pode ser interpretada da seguinte forma: ondas de religiões, de enganos, de heresia, de seitas e tantas outras coisas que o ser humano, muitas vezes, Deus está entregando os seus corações para que sejam enganados. Então nós vamos perceber, queridos, que essa nuvem, essa fumaça que compreende todo o sol e que escurece o sol, tira-lhe a luz, traz trevas. É uma característica de Satanás, trazer trevas, trazer entenebrecimento, escuridão, fechar o entendimento do ser humano, embotar a mente, de tal forma que as pessoas não compreendam, não tenham compreensão da luz. E essas pragas não eram para os escolhidos de Deus. O texto é enfático, nós vamos ver lá na frente, que não era para todos os homens, mas para aqueles que não tinham o selo. Então, aquelas pessoas que não têm o selo do Espírito Santo, que não foram selados, mostrando, como nós lemos no capítulo 7, que os 140 que estavam na terra, e que muitos têm a visão, sobretudo os testemunhas de Jeová, que dizem que os 140 estão no céu e que são os únicos que vão entrar no céu, essa visão que tem no capítulo 7, os 140 estão na terra, estão recebendo o selo para que o derramar da ira de Deus não caia sobre eles. Então sejam protegidos. Lembrando daquele episódio do Egito, quando as pragas foram desferidas sobre o Egito, e que desbancou os 10 deuses que, pelo menos, no mínimo ali, os 10 deuses que o Egito adorava. O último deles sendo o faraó. Mas quando as pragas vinham, não atingia o povo de Israel. Atingia o povo do Egito.
Então, esse derramar, esse tocar das trombetas, não é para você que é crente. Então não tenha medo do livro de Apocalipse, porque o livro de Apocalipse não foi escrito para trazer medo ao coração dos salvos, para trazer medo ao coração daqueles que têm o Espírito Santo, mas foi escrito, obviamente, para que se cumprisse, mas para que eles tomassem conhecimento, a igreja tomasse conhecimento, que estava vivendo um massacre e que não temesse, porque a vitória estava garantida pelo Senhor. Então, essa punição e o tocar das trombetas e essa fumaça que sai atinge não todos os homens, mas atinge aqueles que não tinham o selo. Que o versículo mais adiante vai dizer exatamente isso. Por quê? Tem a ver com a falta de entendimento, com o entenebrecimento da compreensão humana acerca da luz, acerca do que fala de Deus, acerca do Evangelho do Senhor. Trazendo com enganos, com idolatria, engodando os rebeldes, engodando aqueles que desprezam o Senhor. Por que essa escuridão não chega para aqueles que estão selados? Porque o selo é a ideia do Espírito Santo. O Espírito Santo é o próprio Deus. O Espírito Santo é a luz. E onde há luz não habita treva. O Espírito Santo conduz os salvos em pleno conhecimento da verdade. É o que Jesus diz quando promete o Espírito Santo, que ele daria um consolador, um guia, que guiaria os discípulos em toda a verdade, não deixando que eles tivessem uma mente escurecida pelo falso ensinamento. E é isso que o texto vai nos mostrar. Olha só, por exemplo, em Romanos, capítulo 1, na carta que o apóstolo Paulo escreve aos Romanos, Paulo vai falar sobre isso, que Deus entrega os homens maus e rebeldes aos seus próprios corações, ou seja, aos seus próprios desejos, aos seus próprios intentos e vontades. E eu costumo dizer, quando eu estava ensinando acerca do livro de Romanos, eu falei da ira de Deus. E a ira de Deus, nós temos ideia muitas vezes de Deus levantando e desferindo raios sobre a terra, sobre a humanidade. Mas existe uma forma da manifestação da ira silenciosa de Deus que, para mim, no meu entendimento, é uma das manifestações da ira mais perigosa. É quando Deus entrega o ser humano ao seu próprio coração. Coitado do ser humano a quem Deus entrega aos desejos do próprio coração. Por quê? Porque a Bíblia vai dizer que o coração do homem é corrupto. Não apenas corrupto, diz muito mais, é desesperadamente corrupto. Então, quando Deus entrega o homem ao seu coração, o coração conduz o homem a um estado de corrupção, de desespero, de destruição total. Porque o coração é enganoso e ele conduz. Faça o que está no seu coração. Não é bem assim. Os cristãos não andam segundo os seus corações. Os cristãos andam segundo o coração das Escrituras, o que as Escrituras nos diz, e testifica com o nosso coração, trazendo paz ao nosso coração quando estamos dentro da vontade de Deus ou indo em direção e sendo guiado pelo Espírito na verdade. Então nosso coração tem paz, e aí nós tomamos a decisão baseada na paz do coração, que é o nosso hábito, como disse o apóstolo Paulo. Mas nós não andamos segundo o nosso coração, mas andamos segundo o propósito de Deus, as palavras de Deus. Então, Romanos capítulo 1, parece-me que a partir do verso 24 ao 28, diz o seguinte: diz assim, Romanos capítulo 1, versículo 24 ao 28, diz assim: por isso Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro,
contrário à natureza. Versículo 27. Semelhante os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamando mutualmente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmo a merecida punição do seu erro. Então a ideia de quando a Bíblia diz que o abismo é aberto e sobe essa fumaça que escurece, é trevas, trazendo trevas sobre a terra, ou são trevas sobre a terra. E luz é igual a conhecimento. Conhecimento também é igual a responsabilidade. A falta de luz, trevas, nesse caso, é falta de conhecimento no que diz respeito ao Evangelho e aquilo que Deus já se revelou. Aquilo que Deus quis revelar acerca de si mesmo ao ser humano. Caiu aí, gente? Vai cair daqui a pouco o Instagram, mas continue que a gente já retoma. Então, nesse sentido, meus irmãos, quando sobe essa fumaça, escurece o sol, escurece o ar, traz trevas. E a ação de Satanás é exatamente trazer trevas. Cristo que traz luz, a luz veio aos homens. Satanás traz trevas, traz escuridão, né? Quando ele abre o poço ou abismo, sobe tanta fumaça que escurece a terra. Então, como eu disse, a treva é completa ausência de luz. Por isso que em Deus não há trevas, porque o próprio Deus é luz. E a Bíblia nos convida a andar em Deus. Andar na luz é andar em Deus, andar na palavra do Senhor. Mas essa escuridão, esse entenebrecimento, embotamento da razão, de forma que os homens têm comportamentos infames, torpes e que fazem a maldade do coração, vem dessa escuridão, dessas trevas, falta de entendimento, compreensão e luz, porque eles rejeitaram o Criador e passaram a adorar a criatura. Então a ideia que o texto nos traz é que essa falta de compreensão não será por falta da pregação do Evangelho, porque a Bíblia diz que nos últimos tempos o Evangelho será pregado em todas as nações e então virá o fim. Mas essa falta de entendimento, ela crescerá, porque os homens, cada vez mais, e nós estamos vendo e vivendo aqui no século XXI, que é denominado por muitos a pós-modernidade, onde a tendência é desbancar a verdade absoluta, que é Cristo, e a verdade não é um conceito, a verdade é a pessoa do próprio Cristo, a palavra de Deus, e que eles tentam relativizar a verdade e que cada vez mais tenta diminuir a divindade de Cristo, a existência de Cristo, e cada vez mais se levantam pessoas interessadas em destruir o Evangelho, as Escrituras, com argumentos muito bem elaborados, com filosofias vãs, com racionalismo e tantas outras coisas, vem de tanta maneira que aqui não são pessoas que não tiveram estudos que serão alcançados por essa escuridão, por esse entenebrecimento. Mas são pessoas sábias, são pessoas estudiosas, que torceram a verdade. E essas pessoas serão alcançadas de tal forma que elas não conseguirão enxergar o seu Salvador, a luz que veio ao mundo, porém os homens escolheram as trevas. E se são trevas que os homens querem, Deus então entrega os homens às trevas ao abrir desse abismo. O verso 3 também vai nos dizer o seguinte: também da fumaça saíram gafanhotos para a terra, e foi-lhes dado poder como o que tem os escorpiões da terra. Então, observa que a maioria das espécies dos escorpiões, todos eles têm veneno, se eu não me engano, talvez uma espécie que não tenha, porém está no seu ferrão. Porém, essa ferroada, ou veneno que o escorpião tem, ele provoca dano, uma dor insuportável. Quem já foi picado, ou quem deu testemunho, eu já ouvi relatos sobre isso, provoca dores insuportáveis, mas não leva à morte. E é exatamente isso. O texto vai nos mostrar daqui para frente que essa ação que vem desses gafanhotos, que
Algumas linhas interpretam como o próprio pragas do Egito, que foram gafanhotos, como era comum na Palestina, sair de tal forma que escureciam praticamente, o dia se tornava praticamente noite por milhões de insetos, e que quando passava deixava os seus rastros de destruição total e absoluto, levando o povo à escassez, à pobreza, a doenças por causa das fezes dos gafanhotos e tantas outras coisas. Então algumas pessoas interpretam esse texto como de fato fossem gafanhotos como praga, que Deus usou. Uma outra questão que também leva a ser interpretação diferente, e essa visão que João tem de gafanhoto é emprestado do livro de Joel, quando Joel fala sobre essa ação de gafanhotos que vem sobre a terra. Se cumprindo então a profecia de Joel, que diz que nos últimos tempos Deus derramaria e mandaria pragas desses gafanhotos em grandes quantidades, em milhares e milhares, que poderiam trazer danos sobre a terra. Então, essa interpretação é cabível. Aqui a questão não é se era de fato, literalmente, gafanhotos, insetos. Outros interpretam como uma nação numerosa e com ação maligna, movida por essa ação orquestrada pela estrela caída, por Satanás, que vem então trazendo punição. Eu acho pouco provável, mas também pode ser que sejam nações porque mostram figuras de poder, coroa, como que significa na Bíblia alguém que tem autoridade, e esses gafanhotos tinham como coroa. Alguns mostram uma interpretação de que era um exército, porque faz alusão aos espartanos, né, os partos, que eram conhecidos pela sua habilidade, que se colocavam na parte ocidental do Império Romano, trazendo grandes dificuldades ao crescimento e destruindo muitas vezes o Império Romano, que causou muito dano. Então associa isso a um exército, e a alusão dos cabelos seria talvez possivelmente porque os partas tinham cabelos grandes, eram conhecidos dessa maneira. Então, como uma força bélica, uma nação forte, movida e impelida por Satanás, com instrumentos de Satanás para trazer esse dano. Mas aí, nesse caso não seria apenas os que estão sem o selo. Se fosse de fato um exército, uma guerra atinge praticamente todos que estão dentro de uma nação. Mas a ideia que é mais comum, e que nós vamos partir por esse lado, é que esses gafanhotos, como eles sobem do abismo, mostrando a sua aparência aterrorizante, além de um gafanhoto comum, como gafanhoto, porque a ação do diabo não é apenas trazer trevas, é uma delas, trazer engano, entenebrecimento, cegar o entendimento dos homens, mas uma outra característica do inferno, dos demônios, é destruição. E a Bíblia diz que o diabo veio para roubar, matar e destruir. Jesus veio para trazer vida. Satanás vem para destruir. E por que a figura desse gafanhoto? A figura desse gafanhoto é porque o gafanhoto tem essa figura na Bíblia de causar destruição e grandes danos, que o povo do mundo antigo conhecia muito bem e foram vítimas várias vezes, que trouxe crise não apenas econômica, mas em todas as áreas, de saúde, política, governo, em todas as esferas. Então o diabo tem esse poder destruidor e é representado por esses gafanhotos. Observa o que o texto diz. Também da fumaça saíram gafanhotos para a terra, e foi-lhes dado poder como o que tem os escorpiões da terra. Eu falei que o poder do escorpião não é normalmente matar, mas causar dano, mas não para a morte. Trazendo a ideia de que essa ação maligna viria, mas não para todos os homens, mas para aqueles que não receberam o selo, porém os que foram selados, que pertencem a Deus. Esse gafanhoto das trevas, esse destruidor do inferno, não
tem poder sobre a igreja de Deus. E essas pragas não atacarão a igreja. Por isso você não precisa temer. Mas a Bíblia diz que é para aqueles que não foram selados pelo Espírito. Então tem um público-alvo. Tá? É direcionado para essas pessoas. Porque tudo isso é resposta, a partir do capítulo 8, capítulo 9, capítulo 10, capítulo 11, é a resposta de oração do capítulo 7 ou do capítulo 6, quando a oração sobe e o anjo no capítulo 8 toca a primeira trombeta, que pega aquele cálice e pega fogo e joga. Então isso ainda é a resposta de oração, a justiça de Deus sobre os ímpios. A Bíblia diz em Romanos que a ira de Deus se manifestam sobre os filhos da desobediência. Então a ira de Deus nunca foi destinada para os filhos. Para os filhos é destinada à correção, mas a disciplina, o castigo até, mas a ira de Deus são para os filhos da desobediência, que é isso que João está dizendo. E o instrumento que Deus usa são esses espíritos que saem, que são liberados para atormentar. E aí, queridos, alguns que têm a ideia do milênio na Terra, pegam esse momento para dizer que esses demônios seriam soltos. Viveria um tempo no milênio e depois esses demônios seriam soltos, que seria exatamente aqui, no capítulo 9, na sexta trombeta, ou perdão, na quinta trombeta, que esses anjos saem, então, para causar danos. Mas, na verdade, como nós compreendemos e cremos que estamos vivendo os princípios da dor, e é isso que Daniel, e é isso que em Joel, nós não vamos ler por causa do tempo, mas você pode conferir, Joel capítulo 2, Joel capítulo 1, principalmente capítulo 2, vai dizer que viria sobre a terra essa onda, esse enxame, essa invasão de gafanhotos, trazendo destruição. Com uma diferença, que esses gafanhotos do livro de Apocalipse é muito mais aterrorizantes, trazendo a ideia de demônios que saem para causar danos, mas esse dano é limitado para um público-alvo e não é ainda para matar, mas para atormentar durante esses 5 meses, que a Bíblia diz e que não deve ser interpretado também de forma literal, mas para um período. Então, compreendendo que nós estamos vivendo, e é isso que eu queria dizer que Daniel fala, ou que Joel fala, que esses gafanhotos, no final dos tempos, nos fins dos tempos, e nós estamos nos fins dos tempos, nesses dias finais, que é uma era da vinda de Cristo, primeira vinda, até a sua volta, que culmina na sua segunda volta. Então, estamos dentro. E cada vez que vai se aproximando a volta de Cristo, vai ficando mais intensa, vai ficando mais aguda, vai ficando muito mais forte. Então, para a gente caminhar para o final, para não ficar muito, não falar demais, e a gente ter também para a próxima semana, diz o verso 4, e foi-lhes dito que não causasse dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, e tão somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a sua fronte. Então, quando os selos, aqueles que foram selados no capítulo 7, ele estava selando para que essas pessoas que foram seladas, que foram convertidas e receberam o Espírito Santo, não fossem tocados por esses gafanhotos destruidores. O verso 5 diz o seguinte, foi-lhes também dado não que os matasse, e sim que os atormentassem durante 5 meses, e os seus tormentos eram como tormentos de escorpião quando fere alguém. Então, é aquele ferimento que causa dor, que causa agonia, que arde, que dói extremamente a ação do veneno, mas por um período de tempo, mas que ainda não era para a morte. Então, Satanás recebe a chave, solta os seus comparsas, recebe a autoridade de Deus de agir, mas não na igreja. A igreja vai sofrer outro tipo de tribulação, que é a perseguição pelo anticristo, pela besta, enfim, pelos perseguidores inimigos de Deus. Mas aqui é direcionado àqueles que não foram selados, aqueles que são filhos da desobediência, a quem a ira está reservada. A esses sim. Mas também ele tem, esses 5 meses, mostra a ideia de início e fim.
não é um período indefinido. Existe um tempo para isso. Então a interpretação que é dada sobre esses gafanhotos seriam literalmente pragas que de fato trazem isso. Outra interpretação que também deve ser considerada seria uma nação movida, orquestrada por Satanás, por demônios, que usariam essas pessoas para trazer grandes males. E a terceira que seriam demônios. Eu opto pela terceira. E é nessa sequência que eu estou indo. Que ele solta do abismo, traz primeira consequência, que é trevas, falta de razão, de entendimento, de luz, escuridão, enfim, levando o homem a viver de uma forma, não a sua forma original, e que não tem a compreensão e luz, que vive na cegueira, que prefere adorar a criatura e não o Criador, que torce a verdade de Deus, ok? A segunda característica e ação desses demônios, que nós entendemos com essa figura representada pelos gafanhotos, que tem cabelos de mulheres, dentes como se fosse de leão, como se tivesse coroa, né? Eles têm a capacidade de trazer uma destruição, mas ainda não é para a morte. E é isso que Satanás faz, causando dor, tormento por um tempo. E aí Deus tem um propósito em tudo isso. Então essa é a quinta trombeta, e essa quinta trombeta anuncia o juízo de Deus. Não é o caos que está acontecendo de uma forma desprogramada. O que nós estamos vivendo hoje, essa pandemia, não é algo que fugiu do controle, ou que talvez alguns atribuam aí os chineses, mas seja lá quem for, Deus sempre vai usar alguém para trazer isso, como moveu a Babilônia para punir a nação de Israel, como moveu os persas, os medos e persas para punir a Babilônia, como levantou os gregos para punir os medos e persas, e como levantou também, queridos, os romanos para destruir o Império Grego, e assim sucessivamente, os bárbaros para destruir o Império Romano, e assim sucessivamente. Então, a ideia é exatamente essa. Verso 5 foi-lhes dado também foi-lhes também dado, não que os matasse, sim, que os atormentassem durante 5 meses. E o seu tormento era como tormento de escorpião. Naqueles dias os homens buscarão a morte e não a acharão. Também terão ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá dele. Então a ideia é exatamente essa. O tormento é tanto que a morte seria alívio. Tem momentos na vida e pessoas que já passaram por momento angustiante, até mesmo o próprio Jó, que viveu tormento na sua vida, ele disse que ele amaldiçoava o dia em que ele nasceu, ou seja, ele preferia não ter nascido. E a ideia é exatamente assim, nesse aspecto. O tormento será tanto que os homens procurarão a morte e a morte fugirá dele. A morte para esses seria um alívio. Lembra que esse sexto selo ele é paralelo e ele traz a mesma ideia exatamente do sexto selo, que os homens iam procurar que os montes caíssem sobre eles, iam procurar a morte. Então, não é as trombetas, elas não são eventos diferentes dos 7 selos. As 7 trombetas é a mesma história, é mais um ciclo de 7 para memorizar, para fazer com que eles guardassem na memória, memorizassem isso e ficassem fixos na sua mente e aprendessem. Então a ideia, queridos, é que eles trazem essa ação e o diabo vem trazendo destruição, mas uma destruição que não é para a morte, e lá eles vão desejar a morte, no entanto, a morte fugirá dele. A morte seria um alívio. Então, esse é o primeiro ai. Haverá de vir com o tocar da 6ª trombeta e da 7ª trombeta, mais 2 ais. Mas o primeiro ai já é terrível. Terrível para quem? Para a igreja? De forma nenhuma. Para aqueles que são filhos da desobediência. Torceram a verdade de Deus
e preferem adorar a criatura ao invés do seu Criador. Mas aí, queridos, é a trombeta de Deus ainda que seja de uma forma terrível, Deus usando espíritos malignos para trazer tormento. Não estou dizendo que todos os tormentos é causado por ação maligna, mas também pela maldade do homem que entrou no coração do ser humano. Mas esses demônios estão a serviço do próprio Deus. E ali eles vão trazer esse juízo, mas esse juízo não é para a morte. Embora seja tudo isso, é um ato de misericórdia, porque não é para a morte, mas dando oportunidade para que essas pessoas, esses homens que ainda não foram selados e que torcem a verdade de Deus, se arrependam e se convertam. E nós vamos ver isso no verso 20 do capítulo que nós estamos estudando, mas não hoje, mas em uma outra ocasião. Então, recapitulando, o anjo que nós vimos aí, essa estrela, não é a estrela que está caindo no momento em que João tem a visão, mas ele vê uma estrela já caída na terra, que está na terra, e ele não tem poder sobre o abismo. E dentro desse abismo, eles estão, os demônios, presos, aguardando o dia do seu juízo, como fala o livro de Judas, que eles estão ali esperando o dia do juízo, do julgamento, para ser lançado no lago de fogo. Ele recebe a chave por parte de Deus. Então o diabo não tem domínio sobre o abismo. E Deus concede e dá autoridade para que ele abra. E a função dessa estrela caída é trazer trevas, não luz, como a estrela brilhante, a brilhante estrela da manhã, que é Cristo, que trouxe luz. Traz trevas, traz engano. E não apenas isso, traz também destruição. E essa visão de gafanhotos, nós entendemos, eu particularmente, que seriam esses demônios que estariam sendo permitidos ou liberados por Deus para que trouxesse dano a esses homens como último recurso para que eles se convertam antes do juízo final, um ato ainda de graça e de misericórdia de Deus. E aí então segue-se para destruição, não total, mas sobre apenas os homens, agora não sobre a terra, sobre a natureza, mas aos homens e especificamente a este grupo. E a ação desse veneno do escorpião é comparado ao escorpião porque não chega a matar, mas traz tormento, traz muita dor angustiante, que é por um momento. E nesse período é a oportunidade dos homens se converterem. Então Deus tem tocado a sua trombeta nesse período que estamos vivendo, nos tempos dos fins, para que os homens se convertam. O evangelho está sendo pregado, continuará sendo pregado, mas a mente de uns serão fechados por Satanás. É isso que o texto vai nos mostrar quando sobe aquela nuvem e aquela fumaça e tapa o sol, escurece o sol, escurece o ar, trazendo a ideia de trevas, de escuridão total, a ausência da luz de Deus, de compreensão do plano redentor do nosso Senhor. Amém, queridos? Então, nós cremos dessa maneira e eu oro para que Deus te abençoe e nós terminamos por hoje. Vamos deixar a aplicação para a próxima semana. Pai, muito obrigado, te louvamos, te agradecemos, obrigado por esse tempo e abençoa meus irmãos que estão conosco meditando na palavra do Senhor. Abençoa cada um e que essa palavra nos encoraje. Ó Deus, nos dê segurança, porque temos um Deus que domina todas as coisas e que não perdeu a mão. Que o trem da história, o vagão não descarrilhou nos trilhos da soberana vontade de Deus. Em nome de Jesus, nós pedimos que o Senhor abençoe cada irmão nessa hora, cada família, e somos agradecidos ao Senhor. Amém.